Olá! Hoje vamos mergulhar numa passagem fascinante da Bíblia, lá em Mateus capítulo 15. A gente vai explorar uma história sobre quebrar barreiras, sobre tradições e, principalmente, sobre o que significa ter uma fé de verdade. É uma conversa que começa com um confronto e termina com uma lição poderosa sobre inclusão e compaixão. E tudo começa com essa pergunta que, na verdade, é a grande questão do capítulo todo. O que vale mais, a aparência, o seguir das regras ou o que está dentro do coração? Uma pergunta que, vamos combinar, ecoa até hoje, né? Bom, a cena se abre com um conflito daqueles. Alguns dos principais líderes religiosos, vindos diretamente de Jerusalém, chegam para confrontar Jesus. O motivo? As tradições. E aqui a coisa fica muito interessante. A acusação deles é bem direta. Seus discípulos não seguem nossa tradição de lavar as mãos. Mas perceba, o foco não era a higiene, era sobre um ritual. E a resposta de Jesus é uma virada de chave genial. Ele basicamente devolve a pergunta: e por que vocês usam a sua tradição para desobedecer um mandamento direto de Deus? Ele eleva o debate para outro nível. Para não deixar dúvida, Jesus dá um exemplo prático e bem chocante. Ele fala da tradição do Corban. Era uma brecha, uma regra criada por homens, onde alguém podia dizer: esse meu dinheiro é uma oferta para Deus, e com isso se livrava da responsabilidade de cuidar dos próprios pais. Ou seja, usavam uma tradição religiosa para quebrar um dos 10 mandamentos. Forte, né? E aí vem o golpe final. Jesus cita o profeta Isaías, uma passagem que cai como uma luva. Ele aponta o problema central, uma adoração que é só da boca para fora. Um monte de rituais, de palavras bonitas, mas o coração. O coração está longe. O culto se torna vazio quando as doutrinas são apenas regras humanas. Partindo desse ponto, Jesus vai aprofundar a questão, explicando o que é a verdadeira pureza e, claro, o que de fato contamina uma pessoa. A lógica de Jesus é simples e direta. A contaminação, a impureza, não é algo que vem de fora para dentro, como comer com a mão suja. Não, o processo é o inverso. Tudo começa lá dentro, no coração. É lá que nascem as intenções ruins, que depois se transformam em palavras e ações que machucam. E ele deixa bem claro o que são essas coisas. A lista é forte, né? Maus pensamentos, assassinato, adultério, roubo, mentira. Enfim, são essas coisas que realmente contaminam. Nenhuma delas tem a ver com rituais externos. O foco é totalmente no caráter, naquilo que brota do interior. E agora, o cenário muda completamente. A gente sai de um debate com a elite religiosa de Israel e vai para o encontro com alguém que era o oposto de tudo isso. Uma mulher estrangeira, uma cananeia. Uma completa outsider. Essa mulher se aproxima de Jesus com um apelo desesperado. E o mais incrível é como ela se dirige a ele. Senhor, filho de Davi! Uau! Filho de Davi era um título messiânico, judaico. De alguma forma, essa estrangeira tinha uma percepção de quem Jesus era que muitos líderes de Israel não tinham. A primeira resposta de Jesus soa dura, quase um teste. Ele usa uma metáfora comum da época, que separava os judeus, os filhos, dos gentios, os cachorrinhos. Ele estava, na verdade, expondo a barreira cultural e religiosa que existia, para ver como ela reagiria. E a resposta dela é simplesmente genial. É de uma humildade, uma inteligência e uma persistência de arrepiar. Ela não discute, não se ofende. Ela aceita a metáfora e a usa a seu favor. Ok, eu posso não ter lugar à mesa, mas até as migalhas do Senhor são suficientes para mim. Que fé! E essa fé inabalável quebra qualquer barreira. Jesus fica maravilhado e declara: mulher, grande é a sua fé. O pedido dela é atendido na hora. Naquele momento, a fé de uma estrangeira foi colocada como exemplo, mostrando que o acesso a Deus não é por nacionalidade, mas pela fé. E essa ideia de quebrar barreiras não para por aí. Ela atinge o seu clímax em outro milagre incrível, o milagre de alimentação em massa, só que dessa vez para um público bem diferente. Alguém pode pensar, de novo a história da multiplicação dos pães? Mas calma, os detalhes aqui são tudo. O primeiro milagre, dos 5.000, foi para um público majoritariamente judeu. Este segundo, dos 4.000, acontece em Decápolis, uma região gentia para um público não judeu. Até os tipos de cestos usados para recolher as sobras são diferentes, indicando contextos culturais distintos. É um ato deliberado. Imagina a cena: 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças.
uma multidão imensa de não-judeus sendo alimentada milagrosamente por Jesus. O simbolismo aqui é poderoso demais. O pão da graça, da provisão de Deus, não era mais exclusivo. Estava sendo servido para todos. Então, depois de toda essa jornada, desse embate com tradições e encontros que quebram barreiras, o que a gente pode tirar de tudo isso? Qual é a essência da questão? Bom, acho que os pontos principais ficam bem claros. Primeiro, a palavra de Deus está acima de qualquer tradição humana. Segundo, o que importa de verdade é o coração, a pureza interna. Terceiro, a fé genuína, como a daquela mulher, é humilde, não desiste e rompe qualquer barreira. E por fim, a compaixão de Jesus é para todos, sem exceção. Não há fronteiras para ela. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, para a gente levar para a vida. Em nosso mundo hoje, tão cheio de regras, divisões, de nós contra eles, quais seriam as nossas tradições modernas? Aquelas coisas que a gente faz, às vezes sem nem pensar, que podem estar nos impedindo de ter e demonstrar uma compaixão verdadeira e sem barreiras. Fica aí a pergunta.